para satisfazer um apetite que não tem base na natureza? Um lamentável mau emprego dos recursos. Uma enorme soma é esbanjada anualmente por essa condescendência, enquanto almas estão a perecer por falta da palavra da vida. Como podem cristãos que estão esclarecidos sobre esse assunto prosseguirem roubar a Deus nos dízimos e ofertas utilizados para manter o Evangelho, enquanto oferecem sobre o altar da concupiscência destruidora no uso do fumo mais do que dão para auxiliar os pobres ou para suprir as necessidades da causa de Deus? Estivessem eles verdadeiramente santificados, todo desejo prejudicial seria dominado. Então, todos esses condutos de gastos desnecessários se voltariam para o tesouro do Senhor, e os cristãos tomariam a dianteira em abnegação, sacrifício próprio e temperança. Então, eles seriam a luz do mundo. As sensibilidades naturais são amortecidas. Para o fumante, tudo é insípido e sem graça, sem o estimado vício. O uso do fumo amorteceu as sensibilidades naturais do corpo e da mente, e ele já não é suscetível à influência do Espírito de Deus. Na ausência do estimulante habitual, tem ele um anseio e desejo ardente tanto do corpo como da alma, não por justiça, nem por santidade, nem da presença de Deus, mas por seu acariciado ídolo. Ao condescenderem com desejos prejudiciais, professos cristãos estão exaurindo diariamente suas energias e impossibilitando-as de glorificar a Deus. Veneno ardiloso. O fumo é um dos mais ardilosos e malignos tipos de veneno, o qual exerce uma excitadora e, em seguida, paralisadora influência sobre os nervos do corpo. É tanto mais perigoso, pois seus efeitos sobre o organismo são muito lentos e, a princípio, vagamente perceptíveis. Multidões têm se tornado vítimas de sua maligna influência. A abstinência de narcóticos. Nosso povo está sempre a retroceder quanto à reforma de saúde. Satanás vê que não poderia exercer poder mais controlador sobre eles do que lhe seria possível se condescendessem com o apetite. Sob a influência de alimentos impróprios para a saúde, a consciência torna-se entorpecida, a mente obscura e sua sensibilidade às impressões se embota. Mas, embora a consciência violentada esteja entorpecida e se torne insensível, nem por isso a culpa do transgressor é diminuída. Satanás está corrompendo as mentes e destruindo as almas por meio de suas sutis tentações. Não verá nem sentirá nosso povo o pecado de condescender com o apetite pervertido? Não abandonará o chá, café, alimentos cárneos e toda a alimentação estimulante, devotando os meios expendidos com esses hábitos nocivos à expansão da verdade? Esses estimulantes só trazem prejuízo e, contudo, vemos que um grande número dos que professam ser cristãos estão usando fumo. Esses mesmos homens deplorarão o mal da intemperança e, ao mesmo tempo que falam contra o uso de bebidas alcoólicas, estão cuspindo suco de fumo. Visto que o estado saudável da mente depende da condição normal das forças vitais, que cuidado precisa ser exercido para não se usarem narcóticos nem estimulantes? O fumo é um veneno lento, insidioso e seus efeitos são mais difíceis de desaparecer do organismo do que os do álcool.
que resistência tem o adepto do fumo para deter o progresso da intemperança? Deve haver em nosso mundo uma revolução acerca do fumo antes que o machado seja posto à raiz da árvore. Tornamos o assunto mais íntimo. O chá e o café estão fomentando a sede que se desenvolve quanto a estimulantes mais fortes, como o fumo e as bebidas alcoólicas. E chegamos ainda mais perto de nosso lar. As refeições diárias, as mesas postas em lares cristãos. É porventura a temperança praticada em tudo? São as reformas essenciais à saúde e à felicidade aí postas em prática? Todo verdadeiro cristão regerá o apetite e as paixões. A menos que esteja livre da servidão do apetite, não pode ser um genuíno e obediente servo de Cristo. É a condescendência com o apetite e as paixões que torna a verdade sem efeito para o coração. Impossível é ao Espírito e ao poder da verdade santificarem o homem alma, corpo e espírito, quando ele é dominado pelo apetite e a paixão. Abnegação e oração. Quando Cristo se via mais tenazmente assaltado pela tentação, não comia nada. Confiava-se a Deus e, mediante fervorosa oração e perfeita submissão à vontade de seu Pai, saía vencedor. Os que professam a verdade para estes últimos dias, acima de todas as outras classes de professos cristãos, devem imitar o grande modelo na oração. Jesus buscava diligentemente força de seu Pai. Isto o divino Filho de Deus considerava de maior valor mesmo para si do que sentar-se à mesa mais rica e variada. Ele nos deu provas de que a oração é essencial a fim de receber forças para lutar contra os poderes das trevas e realizar a obra que nos foi designada. Nossa própria força é fraqueza, mas a que Deus dá é poder e fará a todo o que a recebe mais que vencedor. Efeitos prejudiciais do chá e café. O uso de chá e café também é prejudicial ao organismo. O chá, até certo ponto, produz intoxicação. Entra na circulação e desequilibra gradualmente a energia do corpo e da mente. Estimula, excita e aviva o movimento da máquina viva, forçando-a a uma ação fora do natural, dando assim ao que ingere a impressão de que lhe está prestando grande serviço, comunicando-lhe força. É engano. O chá saca das energias nervosas, deixando-as grandemente debilitadas. Ao desaparecer sua influência e o aumento de ação ocasionado por ele diminuir, qual é o resultado então? Languidez e fraqueza proporcionais à vivacidade artificial comunicada pelo chá. Quando o organismo já se encontra sobrecarregado e precisando de repouso, o uso de chá fustiga a natureza pelo estímulo para realizar uma ação indesejada e não natural, diminuindo-lhe, por esse modo, a capacidade de trabalho e de resistência, e suas faculdades se esgotam muito antes do tempo designado pelo céu. O chá é venenoso para o organismo. Os cristãos devem deixá-lo em paz. A influência do café é, até certo ponto, a mesma do chá, mas o efeito sobre o organismo é ainda pior. Sua influência é excitante e justo na medida em que ele eleva acima do normal, exaure e ocasiona depressão abaixo do normal também. Os bebedores de chá e de café apresentam no rosto os seus vestígios. A pele torna-se pálida,
tomando um aspecto sem vida. Não se lhes vê no semblante o brilho da saúde. O chá e o café não alimentam. O chá e o café não nutrem o organismo. O alívio deles é súbito, antes de o estômago ter tempo de os digerir. Isto indica que aquilo que adeptos desses estimulantes chamam energia é recebido unicamente mediante excitação dos nervos estomacais, que transmitem a irritação ao cérebro, o qual é, por sua vez, despertado para comunicar acrescida atividade ao coração e passageira energia a todo o organismo. Tudo isso é falso vigor, que nos deixa pior. Eles não comunicam uma partícula de energia natural. Outro efeito de tomar chá é dor de cabeça, insônia, palpitação do coração, indigestão, tremor dos nervos e muitos outros males. A condescendência consigo mesmo desagrada a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus pede um sacrifício vivo, não um sacrifício morto ou agonizante. Quando compreendermos os reclamos divinos, veremos que ele pede que sejamos temperantes em tudo. O objetivo de nossa criação é glorificar a Deus em nosso corpo e espírito, os quais lhe pertencem. Como podemos fazer isso? Quando condescendemos com o apetite em prejuízo das energias físicas e morais? Deus requer que apresentemos nosso corpo em sacrifício vivo. Assim sendo, o dever que se nos é imposto é conservar este corpo na melhor condição de saúde, para que possamos cumprir os seus desígnios. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Evitai o uso de drogas venenosas. Um costume que está deitando bases à vasta soma de moléstias e males mais sérios ainda é o livre uso de drogas venenosas. Quando atacados pela enfermidade, muitos não se darão ao trabalho de investigar a causa do mal. Sua principal ansiedade é verem-se livres da dor e dos desconfortos. Recorrem, portanto, a panaceias, cujas reais propriedades eles mal conhecem, ou recorrem a um médico para neutralizar os efeitos de seu mal proceder, mas sem nenhuma ideia de mudar seus nocivos hábitos. Caso não sintam benefícios imediatos, experimentam outro remédio e depois outro. Assim continua o mal. As drogas não curam as moléstias. O povo precisa que se lhes ensine que as drogas não curam as moléstias. É verdade que elas, por vezes, proporcionam temporário alívio, e o paciente parece restabelecer-se em resultado de havê-las usado. Isto se dá porque a natureza possui bastante força vital para expelir o veneno e corrigir as condições ocasionadoras do mal. A saúde é recuperada a despeito da droga. Mas, na maioria dos casos, ela apenas muda a forma e o local da moléstia. Muitas vezes o efeito do veneno parece ser vencido por algum tempo, mas os resultados permanecem no organismo, operando grande dano posteriormente. Com o uso de drogas venenosas, muitos trazem sobre si doença para toda a vida e perdem-se muitos que poderiam ser salvos com o emprego de métodos naturais. Os venenos contidos em muitos dos chamados remédios formam hábitos e apetites que importam em ruína tanto para o corpo como para a alma.
Muitos dos populares remédios patenteados e mesmo algumas drogas receitadas por médicos desempenham seu papel em deitar bases para o hábito da bebida, do ópio, da morfina, os quais são uma terrível maldição para a sociedade. O poder restaurador da natureza. A única esperança de coisas melhores está na educação do povo nos verdadeiros princípios. Ensinem os médicos ao povo que o poder restaurador não se encontra em drogas, porém na natureza. A doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis da saúde. Em caso de doença, convém verificar a causa. As condições insalubres devem ser mudadas, os maus hábitos corrigidos. Então se auxilia a natureza em seu esforço para expelir as impurezas e restabelecer as condições normais no organismo. Remédios naturais: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino, eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimentos dos meios terapêuticos naturais e da maneira de os aplicar. É essencial tanto compreender os princípios envolvidos no tratamento do doente, como ter um preparo prático que habilite a empregar devidamente este conhecimento. O uso dos remédios naturais requer certo cuidado e esforço, que muitos não estão dispostos a exercer. O processo da natureza para curar e construir é gradual, e isso parece vagaroso ao impaciente. Demanda sacrifício e abandono das nocivas condescendências. Mas no fim se verificará que a natureza, não sendo estorvada, faz seu trabalho sabiamente e bem. Aqueles que perseveram na obediência às suas leis ceifarão galardão em saúde de corpo e de alma. Roupas saudáveis. A todos os respeitos, as roupas devem ser saudáveis. Acima de tudo, Deus quer que tenhamos saúde. Saúde de corpo e de alma. E devemos ser coobreiros seus, tanto para a saúde de um como da outra. Ambas são promovidas pelo vestuário saudável. Foi o adversário de todo o bem que instigou a invenção das sempre mutáveis modas. Coisa alguma deseja ele tanto como ocasionar a Deus pesar e desonra, mediante a miséria e a ruína dos seres humanos. Um dos meios por que ele consegue mais eficazmente são as invenções da moda, que enfraquecem o corpo da mesma maneira que debilitam a mente e amesquinham a alma. As mulheres são sujeitas a sérias enfermidades e seus sofrimentos são grandemente aumentados por sua maneira de vestir. Em lugar de conservar a saúde para as emergências que certamente hão de vir, elas, por seus hábitos errôneos, sacrificam muitas vezes não somente a saúde, mas a vida, deixando a seus filhos um legado de sofrimento numa constituição arruinada, em hábitos pervertidos e numa falsa ideia da vida. Uma das invenções extravagantes e nocivas da moda são as saias que varrem o chão. Desasseadas, desconfortáveis, inconvenientes, anti-higiênicas, tudo isto e mais ainda se verifica quanto às saias que arrastam. É extravagante tanto pelo desperdício de material exigido como pelo desnecessário gasto devido ao comprimento. E quem quer que tenha visto uma senhora com uma saia de cauda, mãos
cheias de embrulhos, tentando subir ou descer uma escada, entrar num bonde, atravessar uma multidão, andar na chuva ou num enlameado caminho, não necessita outras provas de sua inconveniência e incômodo. Outro sério dano é o usar saias de modo que seu peso recaia sobre os quadris. Este excesso de peso, fazendo-se sentir sobre os órgãos internos, puxa-os para baixo, causando fraqueza do estômago e uma sensação de lassitude, fazendo com que a pessoa que atrás se incline, o que mais ainda comprime os pulmões, tornando mais difícil a respiração correta. Nos últimos anos, se tem discutido tanto os perigos resultantes da compressão da cintura que poucas pessoas os podem ignorar. Todavia, tão grande é o poder da moda que o mal continua. Por esta prática estão as senhoras e moças trazendo sobre si indizível dano. É essencial à saúde que o peito tenha margem para expandir-se à sua máxima plenitude, a fim de os pulmões poderem inspirar amplamente. Quando os pulmões são restringidos, é diminuída a quantidade de oxigênio que recebem. O sangue não é devidamente vivificado e são retidos os resíduos, matéria venenosa, que devia ser expelida pelos pulmões. Além disto, a circulação é estorvada e os órgãos internos são por tal forma apertados e impelidos para fora do lugar que não podem realizar devidamente o seu trabalho. Espartilhos apertados não melhoram a forma do corpo. Um dos principais elementos da beleza física é a simetria, a harmônica proporção de suas várias partes. E o modelo correto quanto ao desenvolvimento físico se pode encontrar não nos modelos exibidos pelos modistas franceses, mas no corpo humano desenvolvido segundo as leis de Deus na natureza. Ele é o autor de toda a beleza e unicamente ao nos conformarmos com seus ideais, havemos de aproximar-nos da verdadeira norma de beleza. Outro mal fomentado pelo uso é a desigual distribuição do vestuário, de modo que, enquanto algumas partes do corpo estão mais agasalhadas do que precisam, outras se acham insuficientemente vestidas. Os pés e os membros, estando afastados dos órgãos vitais, devem ser especialmente protegidos do frio por suficiente roupa. É impossível gozar saúde quando as extremidades estão habitualmente frias, pois se há muito pouco sangue nelas, terá de haver em excesso noutras partes do corpo. Saúde perfeita requer perfeita circulação. Isto, porém, não se pode ter quando 3 ou 4 vezes mais agasalho é usado sobre o corpo, onde se encontram os órgãos vitais, do que nos membros. Multidões de mulheres são nervosas e gastas de preocupações, porque se privam do puro ar que lhes proporcionaria um sangue puro e da liberdade de movimentos que impeliria o mesmo através das veias, dando-lhes vida, saúde e energia. Muitas mulheres se têm tornado inválidas confirmadas quando poderiam haver fruído boa saúde, e muitas têm morrido de tuberculose e outras moléstias quando lhes teria sido possível viver o determinado termo da vida, houvessem elas se vestido de acordo com os princípios da saúde, fazendo abundante exercício ao ar livre. A fim de prover-se do mais saudável vestuário, é preciso estudar cuidadosamente as necessidades de cada parte do corpo. O clima, o ambiente, as condições da saúde, a idade e as ocupações, tudo deve ser considerado.
Cada peça de vestuário deve ser facilmente ajustada, não obstruindo nem a circulação do sangue, nem a livre, plena e natural respiração. Cada peça deve ser tão ampla que, ao erguer os braços, a roupa se erga correspondentemente. As senhoras de saúde precária podem fazer muito em benefício próprio, vestindo-se e exercitando-se judiciosamente. Quando vestidas de maneira adequada a desfrutar o ar livre, façam elas aí exercício, a princípio com cautela, mas em progressiva quantidade, à medida que o puderem suportar. Assim fazendo, muitas poderiam recuperar a saúde e viver de modo a desempenhar a sua parte na tarefa do mundo. O poder da vontade. O poder da vontade não é estimado como devia ser. Permaneça a vontade desperta e devidamente dirigida, e ela comunicará energia a todo o ser, sendo maravilhoso auxiliar na manutenção da saúde. Também é uma potência no tratar a doença. Exercida na devida direção, dominaria a imaginação e seria poderoso meio de resistir e vencer tanto a moléstia da mente como a do corpo. Pelo exercício da força de vontade, no se colocar na justa relação para com a existência, o enfermo muito pode fazer para cooperar com os esforços médicos em favor de seu restabelecimento. Há milhares que, se quiserem, poderão recuperar a saúde. O Senhor não quer que estejam doentes. Deseja que sejam sadios e felizes, e devem dirigir a mente no sentido de ficar bons. Muitas vezes, os inválidos podem resistir à doença simplesmente recusando entregar-se às moléstias e deixar-se ficar num estado de inatividade. Erguendo-se acima de suas dores e incômodos, empenhem-se em útil ocupação, adequada às suas forças. Por tal ocupação e o livre uso do ar e da luz do sol, muito inválido, enfraquecido, haveria de recuperar a saúde e as forças. Ocupação adequada. A inatividade é a maior desgraça que poderia sobrevir à maioria desses enfermos. Ocupação leve em trabalho útil, ao passo que não sobrecarrega a mente e o corpo, tem uma benéfica influência sobre ambos. Fortalece os músculos, promove melhor circulação, ao mesmo tempo que dá ao inválido a satisfação de saber que não é inteiramente inútil neste atarefado mundo. Talvez não seja capaz de fazer senão pouco a princípio, mas em breve verificará que suas forças aumentam e pode, proporcionalmente, aumentar a quantidade de trabalho. Controlai a imaginação. Ao criar o homem, pretendia o Senhor que ele fosse ativo e útil. Contudo, muitos vivem neste mundo como máquinas sem uso, como se mal existissem. Não iluminam eles o caminho de ninguém, não são uma bênção para ninguém. Vivem apenas para serem pesados aos outros. Até onde sua influência ao lado do direito se acha envolvida, são eles meras cifras. Entretanto, falam com peso sobre o lado negativo. Examine-se-lhes a vida bem de perto, e dificilmente se pode encontrar um ato de benevolência desinteressada. Quando morrem, sua memória desaparece com eles. Seu nome logo perece, pois não podem viver nem mesmo na lembrança de seus amigos, por meio da verdadeira bondade e de atos virtuosos. Para tais pessoas, a vida foi uma farsa. Elas não foram fiéis despenseiras.
esqueceram-se de que seu Criador possui reivindicações sobre elas e de que espera que sejam ativas na prática do bem e em abençoar a outros por sua influência. Os interesses egoístas atraem a mente e conduzem ao esquecimento de Deus e do propósito de seu Criador. Todos os que professam ser seguidores de Jesus sentirão que pesa sobre eles o dever de manter o corpo no melhor estado de saúde, para que a mente possa ser clara na compreensão das coisas celestiais. A mente precisa ser controlada, pois exerce ela uma poderosíssima influência sobre a saúde. A imaginação, muitas vezes, se extravia e, quando com ela se condescende, traz graves tipos de moléstias sobre o aflito. Muitos morrem de enfermidades que são, em sua maioria, imaginária. Alguns têm tanto receio do ar que cobrem a cabeça e o corpo de tal maneira que se parecem múmias. Sentam-se dentro de casa, geralmente inativos, temendo fatigar-se e contrair doença se fizerem exercício dentro de casa ou ao ar livre. Eles poderiam fazer exercícios habituais ao ar livre em todos os dias favoráveis, se tão somente quisessem. A inatividade contínua é uma das maiores causas de debilidade do corpo e fraqueza da mente. Muitos que estão doentes poderiam estar com boa saúde e, dessa forma, na posse de uma das mais ricas bênçãos que poderiam desfrutar. Foi-me mostrado que muitos que se acham visivelmente fracos e sempre a lamentar-se não estão tão mal como se imaginam estar. Alguns desses possuem uma poderosa vontade, a qual, uma vez exercitada na direção correta, será potente meio de controlar a imaginação e resistir dessa forma às moléstias. Mas são muito frequentes os casos em que a vontade é exercitada em direção errada e se recusa obstinadamente render-se à razão. Isso terá decidido o assunto. Eles são inválidos e devem receber a atenção dispensada aos inválidos, sem levar em conta o juízo de outros. Foram-me mostradas mães que são governadas por uma imaginação doentia, a influência da qual é sentida pelo marido e filhos. As janelas devem ser conservadas fechadas, pois a mãe é sensível ao ar. Se está sentindo qualquer frio e é efetuada alguma mudança em suas roupas, pensa ela que seus filhos devem ser tratados da mesma maneira e assim toda a família se priva de vigor físico. Todos são afetados por uma mente e física e mentalmente prejudicados pela imaginação doentia de uma mulher que se considera padrão de julgamento para toda a família. O corpo é agasalhado de acordo com os caprichos de uma imaginação enferma e abafado sob um amontoado de agasalhos que debilitam o organismo. A pele não pode realizar seu trabalho. O hábito premeditado de impedir o ar e evitar o exercício fecha os poros, os pequenos orifícios através dos quais o corpo respira, tornando-lhe impossível lançar fora as impurezas através desses condutos. A sobrecarga de trabalho é lançada sobre o fígado, os pulmões, os rins, etc., e esses órgãos internos são forçados a fazer o trabalho da pele. Dessa forma, as pessoas trazem doenças sobre si mesmas, por causa de seus maus hábitos. Mesmo em face da luz e do conhecimento, preferem eles seguir os seus próprios caminhos. Raciocinam da seguinte forma: não temos experimentado o assunto e não o entendemos por experiência? Mas a experiência de uma pessoa cuja imaginação é deficiente não deve ter muito peso para ninguém.
A estação do ano que mais deve ser temida por quem vai para o meio desses inválidos é o inverno. É, de fato, inverno, não somente do lado de fora, mas dentro, para aqueles que são forçados a viver na mesma casa e dormir no mesmo quarto. Essas vítimas de uma imaginação doentia fecham-se dentro de casa e fecham as janelas, pois o ar lhes ataca os pulmões e a cabeça. A imaginação é fértil, temem eles ficar resfriados e resfriados ficarão. Nenhuma parcela de arrazoado é capaz de convencê-los de que não entendem toda a filosofia do assunto. Não o provaram eles? Arguirão. É verdade que provaram um lado da questão, persistindo em seus próprios caminhos. E contudo apanham resfriado, caso se exponham o mínimo que seja. Frágeis como os bebês, não podem eles suportar coisa alguma. Todavia continuam vivendo e persistindo em fechar portas e janelas e a aquecer-se junto à estufa e se regozijam de sua miséria. Com certeza têm verificado que o seu caminho não lhes tem feito bem, e sim aumentado as suas dificuldades. Por que não permitir que a razão influencie o raciocínio e controle a imaginação? Por que não seguir agora um caminho oposto e, de maneira criteriosa, conseguir exercício e ar fora das portas? Moderação no trabalho. A fim de ganharem um pouco de dinheiro, muitos organizam deliberadamente seus assuntos comerciais de tal maneira que estes trazem fatalmente uma grande parcela de trabalho árduo sobre aqueles que trabalham fora de casa, bem como sobre seus familiares no lar. Ossos, músculos e cérebro são sobrecarregados ao máximo. Está perante eles uma grande quantidade de trabalho para ser feito, e o argumento é que devem executar precisamente tudo quanto puderem, pois do contrário haverá prejuízo. Alguma coisa será desperdiçada. Tudo deve ser poupado, sejam quais forem os resultados. Que têm os tais lucrado? Talvez tenham sido capazes de conservar o capital e aumentá-lo, mas, por outro lado, que não perderam eles? Sua reserva de saúde, a qual é inestimável tanto para o pobre quanto para o rico, foi invariavelmente diminuída. A mãe e as crianças fizeram constantes saques em sua reserva de saúde e energia, imaginando que tão extravagante gasto jamais esgotasse seu capital, até serem finalmente surpreendidos ao descobrirem que sua vitalidade se esgotou. Eles nada deixaram para sacar em caso de emergência. Os encantos e as alegrias da vida são amargurados pelos torturantes sofrimentos e as noites insones. Tanto o vigor físico como o mental desapareceram. O marido e pai que, no interesse do ganho, tornou imprudente o arranjo dos seus negócios, talvez com o pleno consentimento da esposa e mãe, pode, como resultado, perder a mãe e um ou mais dos filhos. A saúde e a vida foram sacrificadas pelo amor ao dinheiro. Ler 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Temperança no trabalho. Existem por todos os lados intemperança no comer e no beber, intemperança no trabalho, intemperança em quase todas as coisas. Aqueles que fazem grandes esforços para realizar determinada quantidade de trabalho em dado espaço de tempo e continuam a trabalhar quando seu discernimento lhes diz que deveriam repousar, jamais lucrarão. Eles estão vivendo com capital emprestado. Estão gastando as forças vitais que irão necessitar no futuro. E quando a energia que eles têm tão imprudentemente usado é requerida, fracassam por falta dela.
Foi-se a força física, as faculdades mentais falham, percebem que se depararam com uma perda, mas não sabem qual é. Seu tempo de necessidade surgiu, mas seus recursos físicos acham-se exauridos. Todos os que violam as leis da saúde deverão a qualquer tempo tornar-se sofredores em maior ou menor grau. Deus nos proveu da energia indispensável, a qual deve ser utilizada em diferentes períodos de nossa vida. Se negligentemente esgotarmos essas forças pela contínua sobrecarga, teremos sofrido perdas em algum tempo. Nossa utilidade será diminuída quando não destruída a nossa própria vida. Como regra, o trabalho do dia não deve ser prolongado noite adentro. Se todas as horas do dia forem bem aproveitadas, o trabalho que se estende pela noite é demasiado extra e o organismo sobrecarregado sofrerá com o fardo a ele imposto. Foi-me mostrado que os que isto fazem perdem às vezes muito mais do que lucram, pois suas energias são esgotadas e eles trabalham sob excitamento nervoso. Podem não observar qualquer dano imediato, mas com certeza estão solapando sua constituição. Que os pais dediquem as primeiras horas da noite à sua família. Deixem eles o cuidado e a perplexidade com os labores do dia. O esposo e pai muito lucrará se tomar como norma não estragar a felicidade de sua família ao trazer suas preocupações comerciais para casa, a fim de, com elas, se afligir e inquietar. Ele poderá necessitar do conselho da esposa em assuntos difíceis e obter em ambos auxílio em suas perplexidades ao buscarem juntos sabedoria divina, mas ao conservar a atenção constantemente presa aos assuntos comerciais, prejudicará a saúde, tanto da mente como do corpo. Sejam as noites passadas na maior felicidade possível. Seja o lar um lugar em que existam a alegria, a cortesia e o amor. Isto se tornará atrativo às crianças. Se os pais estão sempre a tomar emprestada a preocupação, se são irritáveis e críticos, as crianças participam do mesmo espírito de insatisfação e contenda, e o lar torna-se o lugar mais infeliz do mundo. As crianças encontram mais prazer entre os estranhos, em companhias imprudentes ou nas ruas do que no lar. Tudo isso pode ser evitado se a temperança em todas as coisas for praticada e exercida a paciência. O domínio próprio da parte de todos os membros da família tornará o lar quase um paraíso. Tornai vossas salas o mais alegre possível. Fazei com que as crianças considerem o lar um lugar mais atrativo da terra. Cercai-as de tal influência que elas não procurem companhias de rua, nem pensem nos antros do vício, senão com horror. Se a vida do lar for aquela que deve ser, os hábitos aí formados serão uma forte defesa contra os assaltos da tentação, ao deixar o jovem à proteção do lar para enfrentar o mundo. Ordem e limpeza. A ordem é a primeira lei do céu, e o Senhor deseja que seu povo ofereça em seus lares uma imagem da ordem e harmonia que predomina nas cortes celestiais. A verdade nunca coloca seus delicados pés no caminho da imundície ou impureza. A verdade não torna os homens e mulheres rústicos, nem grosseiros e descuidados. Eleva a todos os que a aceitam a um alto nível. Sob a influência de Cristo, a obra de constante refinamento prossegue. Instruções especiais foram dadas aos exércitos de Israel para que todas as coisas que se encontravam em suas tendas e ao redor delas se achassem limpas e em ordem, a fim de que o anjo do Senhor, ao passar pelo seu acampamento, não visse suas imundícies.
Seria Deus tão minucioso a ponto de mencionar estas coisas? Sim, pois está relatado o fato, para que, ao ver as suas impurezas, não deixe ele de sair com os seus exércitos para a batalha. Aquele que era tão específico quanto aos filhos de Israel cultivarem hábitos de higiene, não sancionará qualquer impureza nos lares de seu povo hoje. Deus olha com desagrado para qualquer espécie de impureza. Como podemos convidá-lo para os nossos lares, a menos que tudo esteja bem arranjado, limpo e asseado? Um indício externo de pureza interior. Devem os crentes ser ensinados que, embora sejam pobres, não precisam ser desasseados nem descuidados em seu corpo e em suas casas. Deve ser dado auxílio, nesse sentido, aos que parecem não ter nenhuma ideia do significado e importância da higiene. Deve-se-lhes ensinar os que se acham no dever de apresentar o Deus alto e santo, precisam manter a alma pura e incontaminada, e que essa pureza deve estender-se ao seu vestuário, bem como a tudo o que existe em seu lar, a fim de que os anjos ministradores possam ter evidência de que a verdade operou uma mudança na vida, purificando a alma e refinando o gosto. Aqueles que, após terem aceitado a verdade, não efetuam nenhuma mudança na palavra ou na conduta, no vestuário ou ambiente, estão vivendo para si mesmos e não para Cristo. Não foram de novo gerados em Cristo Jesus, em pureza e santidade. Alguns são muito descuidados com sua pessoa. Precisam eles ser guiados pelo Espírito Santo no preparo para um céu puro e santo. Deus declarou que, ao irem os filhos de Israel ao monte para ouvirem a proclamação da lei, deviam ir com o corpo puro e as roupas limpas. Hoje, seu povo deve honrá-lo por hábitos de escrupuloso asseio e pureza. Os cristãos serão julgados pelos frutos que apresentam. O verdadeiro Filho de Deus deve ser asseado e limpo, ao mesmo tempo em que devemos guardar-nos contra adornos e ostentação desnecessários. De modo algum devemos ser descuidados e indiferentes no que tange à aparência exterior. Tudo o que se relaciona com nossa pessoa e nossos lares deve ser limpo e atrativo. Deve-se ensinar aos jovens quanto à importância de apresentarem uma aparência que esteja acima da crítica, uma aparência que honre a Deus e a verdade. O exemplo da mãe. O vestuário da mãe deve ser simples, mas limpo e de bom gosto. A mãe que usa roupas rasgadas e sujas, que pensa que qualquer roupa é suficientemente boa para usar no lar, não importa quão suja ou estragada esteja ela, dá aos seus filhos um exemplo que os incentiva ao desleixo. E mais do que isto, perde ela sua influência sobre eles. Não podem eles deixar de notar a diferença entre sua aparência e a daqueles que se trajam com bom gosto, e seu respeito por ela é diminuído. Mães, tornai-vos atrativas, não pelo uso de roupas trabalhosamente enfeitadas, mas pelo uso das que são simples e apropriadas. Fazei com que a vossa aparência ensine uma lição de simplicidade. Não podeis dar-vos o luxo de perder o respeito dos vossos filhos. Devem-se ensinar às crianças lições de pureza desde a sua infância. Nunca é cedo demais para as mães começarem a encher a mente de seus filhos de pensamentos puros e santos. E uma das maneiras de fazer isso é conservar todas as coisas ao seu redor, puras e asseadas. Mães, se desejais que os pensamentos de vossos filhos sejam puros, tornai puro seu ambiente.
Sejam seus dormitórios escrupulosamente asseados e limpos. Ensinai-lhes a cuidar de suas próprias roupas. Cada criança deve ter um lugar próprio para guardar suas roupas. Poucos pais são tão pobres que não possam prover para esta finalidade uma grande caixa, a qual pode ser provida de prateleiras e atrativamente coberta. Ensinando verdades espirituais. Exigirá algum tempo cada dia o ensinar hábitos de ordem às crianças. Esse tempo, porém, não é perdido. No futuro, a mãe será mais do que recompensada por seus esforços neste sentido. Cuidai para que as crianças tomem banho diariamente, acompanhado de fricção até que seu corpo fique avermelhado. Dizei-lhe que Deus não aprecia ver seus filhos de corpo sujo e roupas rasgadas. Depois, ide mais adiante, e falai da pureza interior. Seja vosso constante esforço elevar e enobrecer vossos filhos. Estamos vivendo nos últimos dias. Logo, Cristo virá para levar o seu povo para as mansões que ele lhes está preparando. Mas nada que contamine poderá entrar nessas mansões. O céu é puro e santo, e os que entrarem pelos portões da cidade de Deus devem estar vestidos de pureza interior e exterior. Banhos frequentes. As pessoas que estão com saúde não devem de maneira alguma negligenciar o banho. Devem elas fazer o possível para tomar pelo menos 2 banhos por semana. As que não estão com saúde têm impurezas no sangue e a pele não está em boas condições de saúde. A multidão de poros ou pequenos orifícios através dos quais o corpo respira tornam-se obstruídos e cheios de matéria residual. A pele precisa ser cuidadosa e perfeitamente limpa, a fim de que os poros possam desempenhar o seu trabalho de libertar o corpo das impurezas. Por isso, as pessoas fracas que enfermam necessitam com certeza das vantagens e bênçãos do banho pelo menos 2 vezes por semana e com frequência, mais ainda do que isto é certamente necessário. Quer a pessoa esteja enferma ou bem de saúde, a respiração torna-se mais livre e fácil se o banho for praticado. Por meio dele, os músculos tornam-se mais flexíveis, a mente e o corpo são igualmente revigorados, o intelecto torna-se mais lúcido e mais vigorosa cada faculdade. O banho é um calmante dos nervos, promove a transpiração, estimula a circulação, neutraliza as obstruções do organismo e age beneficamente sobre os rins e órgãos urinários. O banho auxilia os intestinos, o estômago e o fígado, comunicando energia e nova vida a cada um. Também estimula a digestão e, em lugar de enfraquecer-se, o organismo é fortalecido. Em lugar de aumentar a possibilidade de resfriado, um banho convenientemente tomado protege contra ele. Pois a circulação é aumentada e os órgãos relacionados com o útero, que são mais ou menos congestionados, são aliviados, pois o sangue é levado à superfície e se consegue um mais livre e mais regular fluxo de sangue através dos vasos sanguíneos. Como preservar nossas sensibilidades? Deus criou o homem um pouco menor do que os anjos e lhe conferiu os atributos que, convenientemente usados, torná-lo-iam uma bênção ao mundo e o levariam a refletir a glória do doador. Mas, embora feito à imagem de Deus, violou o homem, através da intemperança, o princípio e a lei de Deus em sua natureza física. A intemperança, de qualquer espécie, insensibiliza os órgãos da percepção e enfraquece de tal maneira o poder dos nervos cerebrais que as coisas eternas,
não mais são apreciadas, mas são colocadas no mesmo nível das comuns. As mais elevadas faculdades da mente, que visavam os mais alevantados propósitos, são trazidas em servidão às paixões mais baixas. Se os nossos hábitos físicos não forem corretos, nossas energias mentais e morais não podem ser fortes, pois existe grande afinidade entre o físico e o moral. O apóstolo Pedro compreendia isto e ergueu a voz de advertência aos seus irmãos. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Os que obtiveram luz sobre os assuntos do comer e vestir-se com simplicidade, em obediência às leis físicas e morais, e que abandonaram a luz que lhes aponta o dever, eximir-se-ão ao dever em outras coisas. Se eles insensibilizarem a consciência para evitar a cruz que devem tomar, para estarem em harmonia com a lei natural, também violarão os 10 mandamentos, a fim de eximir-se a reprovação. Há decidida relutância da parte de alguns em suportar a cruz e desprezar a afronta. Alguns serão ridicularizados por seus princípios. A conformidade com o mundo está conquistando terreno entre o povo de Deus, que professa ser peregrino e estrangeiro, que espera o aparecimento do Senhor. Muitos há entre os professos guardadores do sábado, em tal lugar, que estão mais firmemente apegados às modas e desejos mundanos do que a corpo sadio, mente sã ou coração santificado. Por meio de verdades familiares e apropriadas para estes últimos dias, está o Senhor separando um povo do mundo e purificando-o para si mesmo. O orgulho e as modas prejudiciais à saúde, o amor à ostentação, o amor à aprovação, tudo deve ser deixado com o mundo, se desejamos ser renovados no conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. A um irmão, disse o anjo, abstende-vos das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Tendes vacilado na reforma da saúde. Parece-vos ser ela, um apêndice inútil à verdade. Não é assim. Ela é uma parte da verdade. Eis perante vós uma obra que se vos tornará cada vez mais chegada e será mais probante do que qualquer coisa que se vos tenha imposto até agora. Enquanto hesitais e resistis, deixando de apoderar-vos da bênção que é o vosso privilégio receber, sofreis a perda.